são pilantras, bandidos e criminosos. Isso acontece na Barra da Tijuca. Só para lhe dar um exemplo, no Recreio dos Bandeirantes, nós tínhamos 300 imóveis que tínhamos a rede coletora, eles não queriam se conectar. Nós tínhamos grandes shoppings, que eu não vou falar o nome porque são os maiores, que não queriam se conectar. Nós tivemos que mandar para o Ministério Público, mandar para a Secretaria do Ambiente, e o próprio Carlos Mink fez algumas operações aplicando multas de crime ambiental, porque não é vontade administrativa. Na questão do meio ambiente, o pensamento seu pessoal não pode ser superior do benefício ao coletivo. Então, talvez o grande problema e o desafio que nós tenhamos na Barra não é só dar continuidade ao processo, porque temos regiões na Barra que crescem absurdamente. Eu botei ali, Abelardo Bueno. Abelardo Bueno não é Barra, mas a gente chama de Barra, que o pessoal, quando compra um imóvel, eu falei, comprei um apartamento na Barra. Não comprou um apartamento na Barra, comprou um apartamento em Jacarepaguá. Mas o cara falou, estou morando na Barra, falou, ó, vim aqui, saí de Caxias, saí da ilha, ó, estou morando na Barra, estou morando em Jacarepaguá. Mas aí o cara que vende imóvel faz isso até para valorizar. A região da Abelardo Bueno, que vai ter ali centro metropolitano, é uma região que vai ter um crescimento fantástico. Então, essa região ainda nós não implementamos, mas estamos visando o futuro. Região da Península, que é a Barra da Tijuca, que está com crescimento, tem 30% de ocupação, nós já implementamos o sistema, visando cobrir não só o que está implantado hoje, mas o futuro. O grande desafio que tem à frente também agora é Jacarepaguá. Jacarepaguá, que está aliado a esse processo, é um desafio. A Prefeitura está ajudando muito, porque ela apresentou algumas soluções que são as chamadas ETRs. Você tem sistemas de coleta, em praticamente todos os lugares, mas não tem o sistema do tratamento final. Eles acabaram de inaugurar a estação de tratamento de Arroio Fundo, que é uma tratamento de rio, e vai implantar mais 2 estações. Com isso, a gente vai desafogar, do ponto de vista ambiental, o lançamento dessa carga orgânica no complexo lagunar de Jacarepaguá, que desemboca na Barra do Tijuca. Espero ter explicado você. Doutora. Boa tarde. Está funcionando o microfone? Pode falar. Tá falando? Isso, tá sim. Tá? Tá. Boa tarde. Como uma boa moradora da Península, eu percebo o Arroio Fundo, a estação de tratamento de esgoto. Enquanto médica, você em várias vezes na sua fala, você fala da qualidade de água dos atletas do PAN, e sempre me questiono com relação à potabilidade da água que chega às nossas casas. Reconheço que existe oásis de água potável, mas a minha pergunta vem do painel anterior. Quanto que a SEDAI está fazendo de investimento para a modernização da rede Barra da Tijuca? É um bairro nobre, que tem um crescimento. Rede de esgoto ou água? Rede de esgoto ou água? Esgoto é água. Na verdade, a gente percebe em várias regiões da cidade e do estado do Rio de Janeiro o esgoto que brota, que o cano quebra, e que, na verdade, eu, enquanto médica, eu tenho receio na recomendação do uso da água da torneira para crianças ou adultos, né? Então, o que está sendo feito com relação à modernização da rede? Doutora, só para dar uma explicação. Esgoto trabalha com gravidade, água trabalha com pressão. No princípio físico, o fluxo de fluidos acontece da maior pressão para menor pressão. Então, mesmo que haja um vazamento em 2 sistemas contíguos, eles não são contíguos, a tendência é que não haja qualquer migração de esgoto para a água por conta essa variável física, que é bastante absoluta. Ela só se desequilibra quando você tem sistemas, geralmente, em muitos lugares de baixa renda, onde você coloca bombas para um sistema de captação e você faz a chamada pressão negativa na linha, que não é na Barra da Tijuca. Posso lhe afirmar concretamente da Barra da Tijuca, esse estudo feito pelo Proteste, que diz a qualidade da bica, o grande maior problema do ponto de vista da qualidade de beber água da bica, que possivelmente você bebe no exterior, que bebe em Nova York, que bebe em Paris, não bebe agora mais em Tóquio, porque a água pode estar com os outros efeitos, o sistema interno estar limpo. Nós não temos a prática natural de lavar os sistemas internos, que são cisternas e caixa d'água a cada 6 meses. Posso lhe garantir que a qualidade de água chega dentro de um padrão da portaria 518.
Não é por outros exemplos que agora os Jogos Mundiais Militares, não só os Jogos Olímpicos que aconteceram em julho, e eles têm uma preocupação fundamental, engraçado até, com os cavalos, até mais que o ser humano. Cada cavalo, eu não sabia, cada cavalo daquele custa milhões. Estou vendo meu amigo Gerner, presidente da Sabesp, custam milhões. Então, o pessoal que traz os cavalos para a competição, muito preocupado com a qualidade da água. E eles avalizaram a qualidade. Nossa água é excelente. E agora tem um detalhe, como médica, e eu vou lhe contar uma história, que é da história do Rio de Janeiro. A nossa água, além de tudo, tem outros poderes, ainda não comprovados. Estácio de Sá, quando chegou aqui no Rio de Janeiro, como todo grande desbravador, ele colocou o seu acampamento ali próximo ao Morro de Cara de Cão, onde está a Praia de Flamengo. E próximo ao rio. Isso era uma tradicional, as pessoas que chegavam queriam ter fonte de água potável. Os índios, na ocasião tamoios, reconheciam a água do Rio de Janeiro com poderes energéticos. O que é? Os homens ficavam mais viris e as mulheres mais férteis. Aquilo estava presente naquele saber dos índios, nem sempre interpretado. Os índios ficaram extremamente irritados com o Estácio de Sá, atacaram o Estácio de Sá e o mataram com uma flecha venenosa. E ao ataque, gritavam, carioca, oca casa, cari branco. Então a expressão carioca, que tanto nos dá felicidade, surgiu pela disputa, pela nossa água e pela nossa qualidade, que é aquele poder, às vezes, divino, que às vezes os espíritas colocam na fluidização das águas, que em Gênesis está quando o Senhor cria o mundo, a criação. Então nossa água tem um poder que muitas vezes as pessoas, é difícil ainda provar, mas quem sabe no futuro, por isso que o carioca é um pouco diferente, porque se cerca de 90% do corpo é água, cerca de 90% do corpo do carioca é água da SEDAI. Eu contei essa história uma vez. Bom de marketing. Aqui, eu contei essa história, para não falar que é verdade, eu contei essa história para um grande amigo meu que é deputado, Júlio Lopes, secretário de Transporte. Alguém deve conhecer o Júlio Lopes aqui. Aí eu contei, estava eu, o Calainho e o Alexandre Ascioli. Ele falou, mas isso é sensacional, eu quero ver a fonte. Aí subimos na fonte, lá original, hoje não poluída, e essa fonte passa na casa do Roberto Marinho, Lili Marinho, tem aquelas carpas bonitas. E o Júlio falou, olha, Victor, se essa água é tão boa, deixa eu passar. E o Júlio Lopes passou a mão no rosto. E isso foi. Em suma, ele que não conseguia engravidar a esposa, que era a Kitty, já nasceu 2 filhos. Então eu falei, ó, Júlio, é melhor a gente guardar isso. A nossa água não é nem disso, doutora. Tem poderes adicionais, isso eu não posso comprovar ainda. Então tenha certeza para os seus pacientes, se tiver limpinho, pode tomar água e, inclusive, pode ter outros benefícios médicos ainda não comprovados. Ô Wagner, o Palácio do Governo do Rio, o governador serve água da bica ou da torneira para os visitantes? Serve. Nos eventos internacionais feitos, inclusive nos eventos colocados como do Sambódromo, a água que é servida é água de bica no copinho da SEDAI. Logicamente, eu não ponho só água de bica porque eu quero botar um merchandising da SEDAI, eu invaso. E agora, nos Jogos Mundiais Militares, a água que será tomada não só pelos atletas internacionais, como foi na Maratona do Rio, como foi nos Jogos Pan-Americanos, será água de bica da SEDAI. Eu tomo água de bica da SEDAI em casa. Boa tarde, meu nome é Antônio. Eu gostaria de saber em relação, moro na Ilha do Governador também, eu gostaria de saber em relação à estação tratamento Alegria, por que existe tantas línguas negras, esgoto a céu aberto nas praias da ilha? Por que não são tratados de maneira correta? Legal, esse é talvez um grande desafio que nós temos que ter, porque por mais que se façam redes, a questão da educação ambiental e as práticas inadequadas é uma coisa muito difícil para combater. Língua negra geralmente é uma ligação clandestina que se faz numa rede de água pluvial. Muitas vezes, quando você constrói um imóvel, o próprio construtor, mais à frente, ele descaracteriza o seu sistema interno, que são aquelas chamadas popularmente caixas de gordura, ou fazem ligações em águas pluviais. E essa identificação é uma identificação extremamente difícil, que muitas vezes você tem que entrar com o robô, e nós fizemos isso na Lagoa, para identificar as ligações. Vou lhe dar um exemplo. Quando nós fomos lançar o Lapa Legal aqui no Rio de Janeiro, eu e Eduardo Paz fomos almoçar naquele restaurante, que é tipo uma casa de show que tem ali na Lapa, como é que é?
Rio Cenário, com todos os empresários. E eles preocupados com o lançamento e o cheiro. Pois muito bem, nós fizemos um levantamento, eu tenho cópia desse levantamento, dos 180 imóveis vistoriados na região da Mendiçado, quando o Rio Cenário por acaso estava correto. Cerca de 120 estavam com sistemas internos irregulares. O que são sistemas internos irregulares? Ou não tinham caixa de gordura, ou era uma casa e virou um restaurante e ele não adaptou o seu sistema, ou retirou os seus septos para a gordura ou a sujeira ir direto, e sistema de esgoto trata esgoto, não trata preservativo, não trata cotonete, não trata cabelo, não trata palito de dente. Ou ligações diretas na água pluvial. Porque o cara fala, a água pluvial geralmente a saída é maior, vou ficar aqui que o meu esgoto não entope. Infelizmente, o grande desafio que eu vejo do saneamento daqui para frente, estava falando outro dia com o Raul, é também a gente mudar a consciência de cada um. Falar que o esgoto e o tratamento daquele curso hídrico é um papel de cada um. Aquele cidadão num quiosque que acabou de fritar aquele bolinho de aipim com carne seca para você na beira da praia, da Ilha do Governador, na Praia da Bica, se ele não tiver um sistema de coleta seletiva, por acaso alguns quiosques não estavam ligados à rede de esgoto, estavam na pluvial, na ilha, onde tem inclusive uma língua negra, na Praia da Bica, eles jogam na rede de esgoto, ou jogam na rede de esgoto que vai entupir a rede de esgoto, ou vai para uma pluvial. Infelizmente, esse é o desafio que nós temos. Achar que os cozinheiros dos restaurantes, todos aqui do centro da cidade, ou Botafogo, estão separando para reprocessar, isso não está acontecendo. Considero que esse seja o grande desafio do ponto de vista do saneamento futuro para a gente. Alguma pergunta? Pois não? Só o microfone, por favor, que a gente está transmitindo pela internet e é importante que tenhamos seu áudio também. Obrigada. Nós temos também uma outra questão, que é hospitalar, né? São o esgoto que sai das redes hospitalares, clínicas, que a gente sabe que a grande maioria também não tem coleta privada e que vai para a rede coletora pública na maioria das vezes. Como é esse tratamento, muitas vezes, de doses altas de antibióticos, urinas patológicas, enfim, todo o esgoto que vai hospitalar para a rede? Há uma legislação toda específica do sistema de tratamento de esgoto, onde o sistema hospitalar tem que ter um tratamento local acoplado ao sistema, sistema da concessionária. Infelizmente, isso não acontece só no esgoto, acontece inclusive na questão do lixo. Nós acharmos que todo o lixo que está sendo coletado hoje, o lixo, inclusive, se você verificar, e aí eu quero parabenizar, eu não sei se esse trabalho é feito pela Sabesp, estou tentando colocar, você não vê hoje lugar de reciclagem, inclusive de remédios que perderam a validade. Você não tem hoje, você vê hoje tradicional plástico orgânico, hoje tem um trabalho, se não me engano, da Sabesp com a rede Pão de Açúcar, que é pioneiro no Brasil, em São Paulo. Esse talvez é um grande desafio. Eu posso garantir que os novos grandes hospitais, nós estamos fazendo sistemas agora para a rede Amil e Unimed na Barra da Tijuca, eles estão saindo bastante adequados do ponto de vista da legislação. Agora, se você me perguntar se os pequenos hospitais estão claramente verificando, e se o Ministério de Saúde, que tem essa competência de fiscalizar, está fiscalizando adequadamente, eu não posso lhe afirmar. Eu espero que sim.